Olá! Nesse vídeo será apresentado o material de Bonet, Antropologia de Saúde. Nosso grupo é formado por Carla Oliveira, Daniele Bonorino, Gabriela Misercoves, Cauane Mirella e Luana Pardawil. Esperamos que você aproveite o conteúdo e que ele contribua para a sua compreensão da importância da antropologia na saúde. Oi, boa noite, meu nome é Carla, eu vou falar um pouquinho sobre a história do antropólogo Octávio Bonet. Então, ele foi professor titular do Departamento de Antropologia Cultural e do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia da Instituição de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Possui graduação em licenciatura em Antropologia na Universidade Nacional de La Plata, mestrado em Antropologia Social pela Universidade do Rio de Janeiro e doutorado em Antropologia Social também na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele também possui experiência na área de antropologia, com ênfase em antropologia da saúde e da doença, atuando principalmente nos seguintes temas: corpo, emoção, pessoa, saber médico e diversidade cultural. Em 2004, ele publicou um livro chamado Saber e Sentir, uma etnografia da aprendizagem da biomedicina. Em 2014, ele publicou o livro chamado Os Médicos da Pessoa, um olhar antropológico sobre a medicina da família no Brasil e na Argentina. Durante esse período, ele também publicou outros materiais em outros livros, assim como artigos também. Atualmente, Otávio é coordenador do Laboratório de Etnografia e Interfaces do Conhecimento, com sede no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E a seguir, falaremos sobre outras questões relevantes sobre esse tema e sobre a história de Bonet. Olá, eu sou a Daniele e vou apresentar a proposta geral do texto lido. No texto, o antropólogo Otávio Bonet acompanha alunos residentes de medicina em uma instituição hospitalar. Durante o texto, ele vai abordar o tema da antropologia com a saúde a partir de duas perspectivas principais: as consequências de trabalhar em uma área linear com a saúde e do porquê de continuar fazendo antropologia na saúde. Diante disso, Bonet inicia uma reflexão sobre o campo da ética e das relações de poder acerca do tema retratado. Em primeiro lugar, ele demonstra uma visão crítica acerca de como ele viu como os residentes tratavam os doentes como objetos de estudo, tirando suas cobertas, sempre perguntando repetitivamente das suas doenças, mostrando suas lesões. Ligado a isso, ele vai falar sobre as relações de poder que são estabelecidas dentro do hospital com ele, porque para realizar a pesquisa de campo, ele precisou de várias autorizações de pessoas diferentes dentro da instituição hospitalar e também relatou uma certa dificuldade inicial para criar vínculo com esses residentes. E com isso, ele defende que para essa construção de vínculo é necessário algo que ultrapasse os limites de uma autorização protocolar, como a criação de trocas de conhecimento, de perspectivas de mundo e até mesmo do compartilhamento de histórias. O antropólogo também expôs a ética em pesquisa como um obstáculo para a antropologia na saúde, tendo em vista que ocorreu durante o tempo uma separação entre a área da saúde e a antropologia. O antropólogo faz uma alusão aos médicos residentes como sendo os nativos da instituição e se viu obedecendo suas regras e suas relações de poder. Durante a etnografia, chegou à conclusão de que era necessário que se fizesse pesquisas junto a seres humanos, porque somos pessoas e sujeitos na relação e não sujeitos constituídos que entram em relações. Dessa forma, ele destacou a ocorrência da separação entre a biomedicina e a antropologia, porque os estudos em biomedicina passaram a ser vistos na área da saúde coletiva. Por fim, ele apresenta uma perspectiva da antropologia de superar a ideia de que devemos apenas escrever e realizar a etnografia, defendendo a opinião de que é preciso se aprofundar no estudo e ir além de uma produção de texto, compartilhando as situações experienciadas e compartilhando as suas ideias de como melhorar essas situações que estão na pesquisa. Olá, eu sou a Gabi e eu vou falar sobre os argumentos centrais desse trabalho. O primeiro é a posição liminar do antropólogo na saúde. O autor distingue antropologia da saúde, pesquisa a partir da disciplina, e antropologia na saúde, pesquisa em departamento de saúde coletiva. Essa posição de fronteira resulta em um confronto direto com conflitos do campo da saúde, sendo a regulação ética um grande entrave para a etnografia. O segundo, o vínculo etnográfico e as relações de poder. O trabalho de campo é uma relação híbrida de amizade e poder. O pesquisador se sujeita à ordem médica, exemplo, o jaleco, para obter autorização para estar no hospital. O conhecimento antropológico não nasce do consentimento formal, mas da construção gradual de um vínculo.
são sujeitos na relação. A pesquisa é feita junto aos seres humanos. A terceira é a contribuição, acessar o resto e a incerteza. A etnografia é essencial porque permite à antropologia da saúde lidar com a incerteza e o resto. O resto é o sofrimento que escapa, é a significação biomédica e o que vaza das categorias de análise. A disciplina é a mais apta a acessar essa micropolítica dos afetos nos serviços da saúde. O quarto e o último é o desafio para o futuro. A disciplina precisa ir além da simples produção de conhecimento. O desafio é pensar em como sistematizar os problemas recorrentes, identificados, o resto, e comunicar essa informação de forma útil aos gestores, sem perder a capacidade crítica da antropologia. Boa noite! A partir da leitura do texto A Antropologia na Saúde de Bonnet, a gente pode afirmar que os processos de saúde e doença são vistos muito mais do que apenas biológicos, mas também culturais e sociais. Bom, nesse texto, o autor afirma que em diversas culturas e sociedades, o significado de adoecer, cuidar e curar pode ser muito diferente. Então, referente a isso, a gente pode atribuir significados às nossas próprias vivências, como, por exemplo, eu já tive acompanhamento, medicalização, e o que realmente foi um fator que melhorou muito as minhas vivências foi exercer minha própria fé. E eu convivi com pessoas que, mesmo estando acompanhadas psicologicamente, sendo medicalizadas, o que foi um fator que ajudou muito a melhora foi o convívio pessoal com outras pessoas, o compartilhar a vida. Dessa maneira, a gente pode compreender o papel da psicologia e da antropologia de uma forma muito sucinta nesse meio. A antropologia que traz pra gente as diferenças culturais e a psicologia que quer tratar o ser humano de uma forma objetiva e singular.